Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um episódio do InnovaTcast, hoje com meu parceiro Alan Lacerda, nosso gerente comercial, Paulo Salomão, nosso líder técnico, e o nosso convidado, ele é Cloud Security Champion Vivo, escritor, professor, palestrante, premiado pela Microsoft como MVP e fundador da Uni Academy, já treinou mais de 12 mil alunos e fundou uma das mais populares empresas de ensino sobre tecnologia da América Latina, a Uni Academy. Possui um canal no YouTube com mais de 60 mil inscritos, 20 mil seguidores no LinkedIn e 40 mil seguidores em seu Instagram. E é um autor do livro 5 Passos para Tornar-se um Profissional de TI de Sucesso. Já ministrou mais de 200 palestras e recebeu o prêmio de MVP da Microsoft, carinhosamente chamado de Índio, Carioca, senhoras e senhores, o Hélio Tagato. Obrigada. Depois dessa apresentação, caramba. Nossa, rapaz. Muito obrigada. De casa. Seja muito bem-vindo. O livro Obrigada. tá aqui. Obrigado. Exatamente. Legal. Sensacional. Tô achando que você tem uma fã, hein? São os 3 alunos aqui, né? Cada um com as suas respectivas certificações, mas todos alunos da Uni Academy. Obrigada aí por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre aquilo que a gente mais ama, né? Tecnologia. Bacana. E aproveitando aí, conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória, o que fez você entrar para esse mundo de TI? Eita, minha história é um pouco longa. Ela começa lá em Queimados, no interior do Rio de Janeiro. É uma cidade próxima a Nova Iguaçu, bem pequenininha mesmo. Eu comecei trabalhando numa lojinha chamada BR Informática. Era uma loja que a gente vendia peças de computadores, hardware, né? Montava computadores. E era interessante que eu queria muito trabalhar nessa loja, mas nunca abria vaga para trabalhar com... Na época era montagem de computadores, né? Montagem e instalação de computadores era o nome do cargo. Sim. Eu queria muito trabalhar com isso, mas eu não conseguia a vaga. E então apareceu uma vaga nessa loja para trabalhar como uma pessoa que fazia tudo. Então, lavava banheiro, varria chão, fachada de loja, a gente lavava a fachada da loja. Então, apareceu essa oportunidade, eu falei, vou agarrar, quero saber. Vou lá, eu quero trabalhar nessa loja, cidade pequena, a loja era muito conhecida, e até hoje é muito Que conhecida. época, Wellington, mais ou menos Tem assim? muito tempo, eu não tinha nem 18 anos, 16 para 17 anos. Legal, assim, então tanto desde cedo você já... Sim, Essa pegada... gostei muito de tecnologia, eu sempre fui muito incentivado a estudar isso pelos meus pais, é algo que eu sempre gostei muito. E aí, beleza, fui lá, recebi, consegui essa vaga de faz tudo, e aí eu fazia absolutamente tudo na loja, fechava caixa, ia lá, lavava banheiro, fazia tudo. E só que nisso, eu também ia estudando em paralelo, e conversando com o dono, conversando com todo mundo, tô aqui, precisar de mim, eu tô aqui. Tô aqui, network dentro da loja, que era a grande loja. E aí surgiu uma vaga para ir para a área de digitação. Tinha uma área que digitava currículo. Nossa, eu lembro dessa época, cara. Eu cheguei a fazer aula de digitação, cara. Quem nunca? Nossa, meu. Inclusive tinha um aplicativo de digitação que era bem legal. Aí tinha várias bolhas que ia subindo, você ia apertando a tecla e você ia subindo as fases desse aplicativo. E eu fazia muito esse aplicativo. Cara, não vou ficar o ninja da digitação. Eu fui lá, comecei a trabalhar com Photoshop, CorelDRAW e tudo mais, mas não era o meu foco. O meu foco era trabalhar com montagem e manutenção de computadores. E aí sempre falando com o dono da loja, tô aqui. Até que um dia a pessoa saiu, que fazia essa parte de montagem, e eu fui lá, beleza, ele me deu a chance. Foi um pouco difícil, porque eu queria trabalhar, mas eu ainda não era preparado, não tinha internet, você não tinha material de estudo naquela época, tinha que fazer vários treinamentos. E aí eu saía da loja à noite, a loja fechava 8 horas da noite, e eu ia fazer um curso de montagem e manutenção, que durava 3 meses, um cursinho na época, direto. E aí eu comecei a trabalhar com montagem e manutenção de computadores. Partindo dali, eu recebi a oportunidade de começar a montar lan houses com um amigo meu. Começando aquela febre de lan house, tinha que instalar, montar servidor. Muito corujão nessa Nossa, época. Corujão. Tinha os finais de semana que a gente falava, madrugadão no Rio de Janeiro. CS pra todo lado. CS, era... Madrugadão no Rio. Cara, CS, então, era ICQ não, era MSN na época. Isso aqui também. ICQ também, IRC, nossa, que época boa. E aí eu fazia toda essa parte. Nostalgia, né? Winamp, foi o precursor, a época comecinho da MP3, Winamp, Napster. Nossa, o Napster. Muito Napster. Mas nessa época eu nem tinha, porque eu não tinha dinheiro ainda para ter um computador, não tinha Napster, não tinha nada disso, né? Então eu fui lá e consegui trabalhar montando uma house, aí eu comecei a paixão pela rede. Comecei a trabalhar com redes e tal, tudo mais. Partindo daí, eu saí dessa loja e comecei a trabalhar com helpdesk lá no centro do Rio de Janeiro. E aí eu saía de Queimados, pegava o trem, que a gente chama de ramal Japeri,
que é um ramal muito complicado, não tem ar-condicionado, as portas andavam abertas, as pessoas subiam em cima do trem. Não era frescão, né? Não, frescão, não tinha frescão. Era isso, você descia na Central do Brasil e pegava um ônibus para chegar nessa empresa ainda. Daí eu cheguei na empresa para trabalhar com Helpdesk. Helpdesk, eu não entendia ainda de empresa, eu sabia montar lan house, mas não sabia atender o usuário, não sabia de nada disso. Daí eu recebi essa oportunidade de trabalhar nessa empresa, e aí eu via que acima do Helpdesk tinha um pessoal que cuidava da administração de servidor. Aí eu cheguei lá e falei, pô, não quero ficar com o Helpdesk não, né? Eu entrava debaixo da mesa, montava PC, ficava atendendo o usuário, aí o usuário te chamava, você chegava lá e estava funcionando, tipo, antes de você chegar... Só porque você tá aqui. Tava funcionando, exatamente. Presença do TI, chama isso presença de TI. Isso. Você chegou, funcionou o negócio. E tinha uma área de administração. E aí, quando você chega novo numa empresa, é sempre assim, tipo, normalmente quem vem conversar com você não é o pessoal que está engajado com a empresa. Esse pessoal está trabalhando, eles não chegam. Chegam ali que a gente chama até no livro, eu brinco, que são os mensageiros do apocalipse. Vai chegar, pô, você acabou de chegar, mas aqui na empresa é complicado. Eu tô aqui há 3 anos como Helpdesk que até hoje não me deram a chance. Aí eu falei, ó, em menos de um ano eu vou trabalhar na equipe de administração. Já tá doido, eu tô aqui um tempão, ninguém nunca conseguiu. Eu falei, eu vou conseguir. E aí eu comecei a conversar com esse pessoal e a perguntar a eles, tipo, tá, por que você administra servidor? Qual é o teu currículo? O que o seu currículo tem de diferente do meu? Ah, tem uma tal aí de certificação Microsoft. Eu nem sabia o que era isso. E na época era o Windows 2000, 2003, muito tempo atrás. Vulgo MCSA. Vulgo MCSA, exatamente. MCSA e MCSS se você fosse muito bom. E aí eu falei, não, quero tirar esse negócio aí. Só que a certificação era muito cara, os cursos eram muito caros. Era uma coisa fora da curva. Era muito caro. Eu lembro que na época eu peguei um cheque com a minha tia. Era a época de cheque. E ela me emprestou 12 cheques. E eu fiz um curso que eu paguei em 12 prestações. E eram 12 meses de curso. 12 meses de Hoje curso. a gente fala que uma certificação dura 3. Antigamente era 12, não. O MCSE, eu cheguei a fazer 1 ano e meio. Era isso mesmo. 1 ano e meio, para tirar o engineer. Era pesado. E os livros eram em inglês, não eram em português. E era um livro desse tamanho, assim, que você recebia. Isso quando você pegava, você não pegava volume 1, volume 2. Sim. E você acabava de ler e falava assim, não, acabou de sair a nova atualização, saiu o Service Pack 3. Pega lá que tem tudo que saiu de novo. Entendeu? Nossa, era doideira. Era terrível. Era pegado, cara, era pegado. Hoje, eu acho que hoje, a diferença do hoje para aquela época é a velocidade. Naquela época, eu acho que assim, a gente conseguia ficar certificado, atualizado mais tempo. Sim. Hoje não, você perde 6 meses, você já está desatualizado. Você tinha 3 anos ali, né? O Windows Server 2000, 2003, aí atualizando, pelo menos 3 anos a certificação era garantida. E mesmo quando saiu a versão nova, mudava mais o X do que o Core, né? Eu acho que a mudança drástica foi de NT para 2000. Foi a mais drástica que a gente pegou ali. Eu sou meio dinossaurinho, né? Então, assim, eu acho que do NT pro 2000 a gente teve uma mudança. Mas, cara, até o 2008 era só front-end. Assim, o Core, quem tirou um MSSA lá no 2003, dava pra tocar. Sim. Dava pra trocar. Mas, desculpa, te cortei. Não, a gente tá aqui pra conversar mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu consegui, dentro desse 1 ano, quando exatos 1 ano, eu consegui esse cargo, né, de administração. E aí comecei a trabalhar com administração. Aí fiquei 3 anos nessa empresa, e era o Windows Server 2000, e era uma coisa loucura. Mas conseguiu a certificação? Consegui a certificação. Na MCP, na época, se não me engano, uma das primeiras lá. E aí eu consegui a certificação, e aí trabalhei 3 anos nessa empresa, e depois eu conheci um tal de Cisco. E aí falaram, não, Cisco é o mundo, tem que sair desse negócio de servidor. Falei, o que é o Copilot hoje era o Cisco, era né? O Cisco antigamente. Se você não sabia CCNA, você não sabia nada. Exato. E aí foi aquela loucura, tem que tirar CCNA, tem que tirar. Comecei a estudar CCNA. E aí eu tirei a certificação, e aí começaram a surgir novas oportunidades. Eu saí da empresa e fui para outras empresas. E aí fui crescendo, trabalhei 2 anos com o Cisco, direto, trabalhando com o Cisco. Aí voltei para a Microsoft depois, e estou com a Microsoft até hoje. Sim. Mas, então assim, já passei por várias empresas, passei pela Abrasoftware, F-Câmara, passei pela Red Belt, fiquei quase 7 anos na Red Belt, então pelo grupo IBMEC, e agora eu estou na Vivo como Cloud Security Champion. Então assim, já passei por diversas situações no mercado, diversas empresas, consultoria sempre teve no meu viés, assim, sempre gostei muito de consultoria, tanto que a única época que eu trabalhei como empresa mesmo, que foi no IBMEC, grupo IBMEC, eu fiquei 1 ano e pouquinho, porque acabou não sendo a minha praia, eu gosto dessa correria de consultoria, você está no viés de tudo que é novo de tecnologia,
E aí lá eu acabei ficando um pouco estagnado. Falei, poxa, não é minha praia, não é isso que eu curto. Aí fui para outra consultoria. Mas você esqueceu de falar uma empresa, né? Que é a Uni Academy. Como que surgiu isso daí? Rapaz, a Uni Academy surgiu quando eu cheguei em São Paulo. Eu morei uma época em Santa Catarina. Eu recebi uma proposta para morar em Blumenau. E aí eu morei 2 anos em Blumenau. Foi bem legal, uma fase muito boa. E aí de Blumenau eu recebi uma proposta para vir para São Paulo. Para trabalhar na F-Câmara na época. E aí, beleza. Bom, vamos embora. Vamos sair de Blumenau, vamos para São Paulo. E aí eu não pensei nada de São Paulo. Eu sou carioca e tal. E, pô, aí cheguei em São Paulo e surgiram a oportunidade de trabalhar dando aula, né? Eu já era MCT e tudo mais, já dava aula no Rio de Janeiro, já dei aula em Blumenau também. E aí eu fui para uma instituição aqui de São Paulo e falaram, chega aí para você fazer uma aula de teste. Aí eu fiz a aula de teste, aí o dono estava lá. Ele falou, olha, em São Paulo você nunca vai conseguir dar aula. Ele falou assim para mim. Eu falei, mas por quê? Ele falou, por causa do seu sotaque. Eu falei, cara, não. Falei, os alunos gostaram, todo mundo gostou. Tinha 4 instrutores nesse mesmo dia. A minha pontuação, né, que no final eles davam pontuação, era tipo uma aula de teste. A minha foi a maior. Mas ele não foi com a minha cara. Falou, teu sotaque não é bom, você nunca vai conseguir dar aula em São Paulo. E aí, eu acho que ele tinha algum problema com carioca. E aí, nesse dia, eu falei, quer saber, eu vou criar minha própria instituição. Eu não vou ficar com esse negócio. E aí, eu comecei a estudar marketing digital, comecei a estudar como eu poderia criar uma plataforma online para poder trazer esse conteúdo para os alunos. E aí, surgiu a ideia, na época era a MW Academy, eu tinha um sócio, aí a sociedade não acabou não dando muito certo, porque eu sou meio acelerado, eu gosto de fazer as coisas acontecerem. Sim. E aí, passou um tempo, eu criei a Uni Academy, que aí é uma empresa 100% minha. Hoje a gente está indo aí para R$1 milhão de faturamento, 12 mil alunos, então é uma plataforma muito grande, a gente já está um bom tempo no mercado. Nosso foco tem sido certificações técnicas, né? Então, cursos rápidos ali, de até 4 semanas você tira a sua certificação. E agora a gente está trabalhando com mentoria, está trabalhando com outras frentes também que a gente vai trazer para o mercado para o próximo ano. E a gente está com mais de 5 pessoas trabalhando também na Uni Academy. E, cara, é uma loucura. É o dia inteiro mandando e-mail, falando 4 semanas. Né? Em você demorou na época 1 ano. 1 ano, exato. Mas hoje, Alan, é que assim, foi o que ele comentou. Na época que a gente tirava um MCSA, um MCSE, um MCP, cara, era livro. Sim. Pra você montar um laboratório, era uma semana. Não, laboratório, você não tinha máquina virtual para montar. Exato. Não, você chegava lá, você chegava literalmente, era um laboratório, um monte de máquina, um server em cima da mesa, para falar assim, monta aí. E o pau rolando, o pau rolando. Então, assim, hoje a facilidade que a gente tem para entregar uma certificação, para entregar um treinamento, é muito mais ágil do que antigamente. Porém, hoje eu vejo um déficit, não sei se você concorda comigo. O pessoal faz meia aula e acha que manja. Acontece. Entendeu? Sim. E é um problema sério que a gente tem hoje. Por isso que a gente força, que nem o nosso time, a gente força muito. Vamos lá, gente, vai até o final, bota a mão na prática, porque se você não colocar em prática aquilo que você viu, como é que você vai saber se aquilo realmente reflete na realidade, né? E é um negócio muito louco, porque, como você falou, 1 ano e meio, muitas vezes a gente já entrava usando, era uma diferença de hoje. Hoje, por exemplo, dificilmente você coloca alguém para fazer sem o cara ter um treinamento, porque é um negócio muito mais volátil. Mas naquela época, sim, você já chegava trabalhando, fazia o treinamento para entender o que você fez de errado lá atrás, o que daquele monte de problema. E aí você, cara, foi por isso, ó, cliquei aqui, não podia ter clicado aqui, não. Ó, aqui tava errado. Então, eu acho que hoje a facilidade tem que, por exemplo, o próprio que ele falou, cara, você entrar numa internet, fazer uma aula de 4 semanas, fazer umas 2 primeiras aulas, cara, já te dá uma clareada muito grande. Né? Com certeza. Muito grande. E as ferramentas também mudaram, eu acho que... Sim, mudou as ferramentas, mudou o modo de estudar, mudou. Né? Mudou hoje em dia, por exemplo, o trânsito, às vezes, que você perde para chegar numa instituição de ensino, você perdeu 1 hora de trânsito para ir, 1 hora para voltar, são 2 horas. Essas 2 horas, mais 1 hora que você perdeu lá dentro, são 3 horas. Aí pega isso por dia, numa semana, imagina o tempo que isso é muito tempo. Eu cheguei a fazer cursos em outros lugares local, né? E fiz o seu também. Tirei a certificação. Ah, legal. Os 3 aprovados. 3 certificações. As de Parabéns. conceitos, né? A SC900, a Z900, MS900, todas essas. Eu tô com as minhas atrasadas. Mas o que eu gosto é do método, cara. Que é bem diferente. Que o Wellington, o que acontece que eu vi, né? Eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Ah, legal. Que aquilo, vou usar as palavras que você usa nos vídeos. Cara, eu não tenho papa na língua, cara. Se é ruim, eu vou falar. E se é bom, eu vou falar também. E tá ok. Assim, eu não sou pró-Microsoft, Microsoft aqui, ali. Não.
Se o negócio não é legal, cara, eu vou dar um toque aqui para vocês e vou falar, pô, isso aqui não tá legal ainda, mas vamos ver, né, se a Microsoft vai evoluir e tal. E tem evoluído bastante, né? Tem evoluído. Eu vou até abrir um parênteses, porque eu sou MCT, dei muita aula de instituição, Sim. E a gente era obrigado a falar o que estava ali, e a gente não podia fugir daquele script. Isso me incomodava muito, porque tinha produto que eu sei que na documentação... Que na prática não funcionava na prática, forma, né? Não é que até funciona, mas se você seguir aquele modelinho que está lá na documentação, aquela receitinha de bolo não vai ali, ser o melhor modelo para o seu cliente final. Tem muita recomendação que, no final das contas, não atende o cenário do cliente, vai impactar a produtividade do usuário, tem toda essa questão. Então, eu queria trazer esse cenário real e eu realmente falo, pessoal, isso aqui vai funcionar se você fazer desse modo. De outro modo, vai funcionar? Vai funcionar, mas você vai ter impacto porque o seu cliente vai reclamar de performance, vai reclamar de questões que ele não reclamaria se você seguir desse modelo. Então, o pessoal curte muito esse meu jeito mais sincero de dizer. Sim. E essa visão de consultoria, né? A Innovint hoje, uma das nossas referências é justamente pensar como consultoria. Porque às vezes o cliente, né, Paulo, chega pra gente, porque eu quero que meu ambiente funcione dessa forma. E uma das coisas que a gente se apegou muito é essa visão de consultoria. Olha, pensando bem, a gente pode desenhar, tem essa e essas opções aqui que você pode seguir. Então, aproveitando a minha opinião pessoal, foi mais nessa linha mesmo, de pensar... Poxa, funciona, mas será que realmente isso vai atender a sua necessidade? Então, a gente acaba batendo muito nessa tecla, né? A gente acaba criando também um pool de soluções, porque, de vez em quando, assim, o cliente quer o resultado, não quer saber como, né? Exato. Aí ele lê meia palavra, meia coisa e fala, nossa, a Microsoft, tudo funciona, né? Tudo é maravilhoso. Mas não é bem assim. E muitas vezes ele chega com uma necessidade, só que, na verdade, a dor dele é outra. Então, a gente entra muito nessa esfera, que nem, por exemplo, uma coisa que eu e a Maíra, a gente treina bastante o time, é o seguinte, olha pro negócio do cara. Olha pra dor dele. Escuta, né? Escuta. Numa reunião, a gente já chegou a entrar num projeto monstruoso e o projeto virar 1/3 do que era, porque a gente ouviu o que o cara tinha pra falar e falou, não, cara, o que você precisa é isso, não é? Às vezes o mercado tem essa urgência de querer oferecer uma ferramenta. Não, na verdade, precisa assim, querendo ou não, gente, a gente não pode tirar aqui, tirando os crachás que a gente tá falando aqui. Cara, a Microsoft tem que vender. Tem. Então ela vai colocar o produto mais caro dela pra atrativo. Então a gente também tem que, cabe, eu acho que é um papel nosso, como consultor, como parceiro dos nossos clientes, é olhar e falar assim, cara, o que encaixa melhor para você é isso. Não necessariamente é o melhor para mim como venda, mas é o melhor para você como resultado, né? E aí vem de encontro também com a questão do treinamento, que eu falo, muitas vezes assim, lá atrás, por exemplo, a gente era obrigado a seguir o papel de pão. Pegava aquele calhamaço, liga e falava assim, monte a rede assim. Configuro desse jeito. Aí chegava na hora e falava, mas bicho, não é assim que funciona. Não dá dando certo. A imagem não tá batendo com... Não, e aí que nem, eu vou pegar até o consultor que eu falou do Cisco. Quantas vezes a gente não viu projetos Microsoft fracassar porque a conectividade era zoada? Sim. Várias vezes. E aí você tinha uma camada de switch, você tinha uma camada de comunicação, que, por exemplo, 20 anos atrás, telecomunicação no Brasil era uma porcaria. Hoje a gente tem um pouco mais de facilidade de telecomunicações, mas até 2000, 2003... Era um parto. Nossa. Era um parto. A DSL era a vida, quem tinha. E era caríssimo. Então, a gente tem que pensar que a conjectura da infraestrutura que você desenha vai ser o reflexo do resultado que você entrega. E eu acho que muitas vezes a falta do treinamento do analista aliado com o dia a dia que ele vive é o que falta para alguns profissionais na hora que o cara vai fazer o front-end com o cliente. Que uma coisa é você ser um especialista executor. Sim. Que é o cara que vai lá, vai ver alguém que tá sobre... faz assim, assado, isso aqui vai funcionar. Mas e você que faz o front-end com o cliente? Sim. Que vai entender como construir, qual a melhor solução, qual é a real necessidade do cliente, não necessariamente a ânsia dele, né? Porque a ânsia leva a decisões erradas, né? Mas até esse perfil 100% executor, hoje ele é diferente de 10 anos atrás. Porque mesmo que ele seja 100% executor, ele vai ter que lidar com o time, ele vai ter que lidar muitas das vezes de apresentar essa execução para o próprio cliente. Por mais que tenha alguém no front ali, em algum momento a pessoa do front pode não entender, você vai ter que interagir com esse pessoal. Sim. Então, isso acontece muito também, e voltando ao que você falou do gap, da pessoa que estudou e acha que sabe muito. Pode acontecer, a pessoa estudou tanto que ela só tem aquilo que ela estudou. Ela não consegue conversar com o cliente, não sabe apresentar um projeto. Por exemplo, eu já passei em projetos em que o pré-venda literalmente teve que ser retirado de uma reunião porque ele não teve inteligência emocional para entender que o que o cliente estava pedindo não era o certo e ele brigou com o cliente falando que o cliente estava super errado. Nossa. E ele quis bater a inteligência com o cliente.
E aí ele literalmente foi convidado a se retirar porque ele não teve uma certa inteligência. O cliente realmente ele não sabe o que ele quer. A gente precisa entender o que ele quer, trazer a necessidade. E muitas das vezes, quando você coloca uma pessoa muito técnica, ela vai ter esse viés. Um outro cenário que às vezes a pessoa é tão técnica e ela está na empresa como pleno há 5 anos. Ela não entende porque ela não chega no nível de senioridade. Hoje em dia, o nível de sênior é diferente. No nível de sênior antigamente, você tinha que ter um MCSE, você tinha que ser muito bom. Eu, por exemplo, fui MVP de Exchange Server. Então, eu era uma das referências aqui no Brasil. Você é um santo. Eu era um santo, cara. Eu vou pro céu por causa do Exchange Server. E eu vendi a bandeira do Exchange Server antes da era maravilhoso, mas para dar problema era só ele. Problema de banco de dados, problema de log, quando você pegava aquela mensagem e dizia assim, caixa corrompida. Ainda tem uma galera, hein? A caixa tava linda, o problema era a base corrompida. Mas ainda tem uma galera com Exchange Server tem ainda pessoal de casa. Que usa. Tem pessoal que usa. Cara, tem gente que gosta de morrer louco. Eu só falo essa palavra, que quer morrer louco. Sim, tem um pessoal que usa até hoje. E às vezes é difícil também. Dá para entender, porque às vezes a empresa não entendeu ainda esse modelo de nuvem. Sim. Ela entende aquilo como válido, ou ela já comprou a licença 10 anos atrás e não quer investir nisso. Tem diversos cenários para. Não é meu, não vou perder, é meu. É meu. Tem isso também, né? É meu, não vou tirar. Meu precioso. Qual que é o melhor cenário? É o híbrido, na minha opinião. Então, o cara não quer ir totalmente para a nuvem, beleza, pega as caixas da diretoria, pega a caixa dos C-Levels ali, leva esse pessoal, não compensa manter esse pessoal no local mais. Porque quando a tua base de dados corromper, cara, aí vai chorar. Vai chorar. Não, e isso porque hoje em dia, mesmo você falando do ambiente on-premises, você tem ferramenta de backup que funciona muito. E, cara, quando na época que você tinha que fazer um backup de uma máquina, de uma VM, de um SQL Server, você olhava, voltava, o negócio não voltava. Não volta. Não volta. A fita e tal. Quando tinha fita, né? Você tá falando do ideal, né? O cara chega com o HD externo debaixo do braço e joga aqui, ó. Backup aqui. Né? Sem redundância. Muito rica pra ter. Sem máquina pra redundância, cara. Porque assim, querendo ou não, que a gente confabula, né? Eu acho que a nuvem também... Aquilo que a gente escutou nos outros pods. Fez uma democratização de ferramentas. Porque, por exemplo, quem tinha dinheiro antigamente para investir no Exchange Server? Entre hardware e software. Pouca gente. Então, uma estrutura mínima de Exchange Server são 3 servidores. Né? Você esqueceu do licenciamento. Então. São 3 servidores. Banco, aplicação e relay. Então, assim, não eram máquinas pequenas, eram máquinas gigantescas. Era máquina parruda. E o seu disco tinha que ser o disco rápido também, para poder aguentar. Que era caríssimo na época, caríssimo. E os rápidos, assim, lá atrás era 7200, 10K. SSD nem existia na cabeça, entendeu? E era lento, era difícil. Pra você instalar um Exchange era uma semana, 15 dias, homologando, testando. E o profissional também tinha. Que era caríssimo. Era caro. Caro também. Eu acho tudo que muito escasso, né? né? A Microsoft que tinha era de Exchange, né? Era. Exchange Server era. E era difícil. Mas os profissionais continuam escassos. Eu nem tentei pra já não ter risco. Assim, falando de profissional, ainda a gente vê que pra hoje ter um profissional técnico... É raríssimo você achar hoje profissional que conheça Exchange Server hoje. Acho que não só de Exchange, acho que o Alan quer até ampliar isso num contexto geral de tecnologia, até aproveitando que vocês estavam falando. A importância que o Wellington faz, o livrinho aqui para 5 passos para se tornar um profissional. Mas, cara, como é difícil achar um profissional assim... Que atenda esse perfil agora, que nem de senioridade que você estava falando, não é mais só um conhecimento técnico, é um conhecimento mais de relacionamento. A gente até estava falando no almoço hoje, antes de vir para cá, esse desafio, né? A gente entrou em uma reunião recentemente, a gente percebeu essa dificuldade. O cara é muito bom tecnicamente, mas tinha dificuldade em contornar a situação ali, né? Ele não sabe se posicionar, né? Porque eu falo assim, ele vai querer confrontar, até na boa vontade, falar, cara, você tá fazendo errado. Mas, cara, você não tá fazendo errado. É o jeito, eu brinco que não é o que você fala, é como você fala, né? E às vezes falta um pouco. E tanto exato, tanto que eu e o Alan, a gente busca investir muito, né? Teve um exemplo, a gente teve um treinamento, o cara era técnico absurdo que, assim, a gente ainda estava conhecendo, pondo o pé, nem vou falar qual é a solução nem nada, mas a gente fazia perguntas tão básicas que o cara até se perdia, de tão técnico que ele era. Fala, cara, aí a gente falava, mas como ele não sabe isso tão básico e o cara, tipo, meio que, nossa... Meu Deus, aí a meio que... Desculpa, só abrindo parênteses, eu acho que o próprio mundo virtual abriu essa janela.
Porque nos cursos que a gente fazia antigamente, você não sabia quem era o instrutor que estava lá. Você chegava lá, o cara tinha aquela visão, ele tinha um script para te passar. Se você quisesse sair do script, não pode sair. Tem que ser exatamente aquilo que estava ali. Eu senti muito isso nos meus cursos de Cisco que eu fazia. Tem que ser o CCNA exato. Aí você fazia qualquer pergunta diferente, que era um cenário real, o professor não sabia, porque ele Até porque era muito teórico. Exato. O mundo muito online, robozinho você ali, sabe né? quem é a pessoa que você está estudando. Então, fulano tem um curso tal, beleza, mas quem é esse cara? Vou no LinkedIn dele, pesquisa a vida dele. Será que ele realmente vive aquilo que ele está falando ali? Então, isso também mudou muito, essa parte de ensino online. E eu acho assim, não sei eu para você, mas pelo menos eu, boa parte dos instrutores que eu tive contato não eram profissionais de mercado. Eram profissionais de teoria, ensino, né? De tecnologia. Conheciam o conceito, conheciam tudo, mas assim, quanto tempo trabalhou realmente com a mão na massa? 2, 3 anos. E o aprendizado, né, Wellington e Paulo, vocês que passam muito tempo na linha de frente, vem da experiência prática, vem de pegar ali de madrugada com uma faculdade, uma universidade, qualquer curso que você faça também, acho que isso é... É que ela, assim, olhando para o nosso mercado, eu posso até estar errado. A certificação, a graduação, ela é muito importante, eu acho, como profissional, não profissional assim, como bagagem profissional, não como bagagem técnica. Hoje eu te falo, um profissional de tecnologia hoje, ele é muito mais valorizado pelas certificações que ele tem, pela bagagem de experiência do que ele tem, do que, por exemplo, chegar o cara e falar, sou formado na USP em Ciência da Computação. Cara, se eu pegar um cara que é formado na USP em Ciência da Computação e pegar um cara que tem uma cadeia de AZ bem feita, com uma experiência de 10 anos, eu contrato o cara de olho fechado de 10 anos de experiência, o cara pode ter feito nem começado a faculdade. Porque eu sei que o cara tem bagagem, o cara tem... Já pegou os mais diferentes cenários ali, tem certificações que é o que a gente precisa, e de repente, por que ele fez graduação? Porque ele focou na parte técnica. E não dá pra conciliar, falar pra você que você consegue conciliar os dois é praticamente impossível. E tem outro ponto também, né? A gente hoje tem acesso à internet, acesso a muita informação, e isso também acaba atrapalhando, né? É de tanta informação que você acaba meio que achando que é daquele jeito, mas na verdade não é bem assim, ainda mais pensando em Microsoft, o mundo de licenciamento, então, vixe, nem se fala, né? Exatamente. Isso vai um pouco além, porque eu estava até lendo um estudo um dia desse, que a próxima geração ela vai ter menos capacidade de absorver conteúdo do que a nossa. Porque é tanto TikTok, é tanto conteúdo rápido e raso, né? Que quando o conteúdo precisa ser mais complexo, eles estão tendo uma dificuldade já em conseguir pegar essas informações e trazer isso. Uma coisa que a gente não tinha na nossa época. Então, vai ser um diferencial daqui para frente. As pessoas têm dificuldade, sim, em pegar todas essas informações e compilar do jeito correto. Até por isso que o ensino é legal. Você pegar um instrutor e falar, não, vou seguir esse método aqui, porque já foi validado, outras pessoas gostaram, e aí você acaba tendo um viés. Se você for procurar tudo na internet, você fica louco. Não, tem tudo um pouco. Eu vou falar de uma dificuldade minha hoje. Eu tenho dificuldade, por exemplo, eu sou da old school. Eu tenho dificuldade hoje em seguir os treinamentos da Microsoft, porque é tudo em vídeo. Sim. Eu gosto de ler. Eu gosto de ler. Eu gosto de pegar e... Vamos folhear. Aí eu comprei um Kindle. Baixei alguns no Kindle. Aí você vai falar assim, o AZ900. Não tem, só tem online. E não tem, como chama? Webbook, né? VirtualBook não tem. É só vídeo. É legal, porque você vê na prática. Ela clica aqui, clica aqui. O que o instrutor fazia com você no telão, hoje ele faz num vídeo. Sim. Mas... Cara, eu assisto vídeo do falta da leitura. Você lê e vê. Aí o cara fala alguma coisa que nem eu gosto bastante de assistir vídeo em inglês. Aí o cara dá uma titubeada, você dá uma olhada de novo, assiste mais uma vez. Tá, agora entendi, vamos lá. Mas assim, por exemplo, a molecada de hoje, por exemplo, não é um cara que vai conseguir. Você vai dar um calhamaço, por exemplo, você dá aquele livro lá de 800 páginas do MCSA. Não lê nem a pau. Não tem uma figurinha quase, é só texto. Não é visual, entendeu? Eu acho que hoje é visual. Por outro lado, existe uma vantagem nisso, que se eles souberem aproveitar, eles vão se dar bem. Que é o quê? Você não necessariamente vai ser especialista numa coisa só, mas se você souber pegar o fit de várias ferramentas e souber o essencial de cada uma, você vai sair na frente de qualquer um, porque se você souber entregar, se você souber falar, se você souber vender uma solução, né, eu acho que essa vantagem que talvez a gente não teve lá atrás. Não, você tem que ser especialista de uma coisa. Trabalhei só com Cisco ou só olhava para Cisco. Trabalhei para Exchange e só olhava para Exchange. Hoje em dia, não.
Essa galera que absorve muita informação, se elas souberem captar isso da forma correta... Olhar para o lado da acessibilidade, né? Por exemplo, aposto que quando você fazia, não tinha tantas opções de escola assim, né? Tinha, hoje, no 4G, em qualquer lugar, a pessoa pode fazer o curso que quiser, então acredito que também acaba tendo essa vantagem, né? Coisa que antes não tinha. Mas você focou num pilar também agora, né? Que é a segurança. Sim. Eu entrei na Red Belt, né? E antes da Red Belt eu não trabalhava com segurança, eu já trabalhava com computação em nuvem, Microsoft Azure, Microsoft 365, vim lá da época do Bipos, né? Saí da Exchange Server, fui para Bipos. E aí eu trabalhei num cargo chamado... Na verdade era um cargo, a gente trabalhava com Office Communicator, e aí a gente trabalhava com essa parte de mensageria, veio o Communicator, aí veio o Link Server, depois veio o Skype. Agora é o Teams. Então, eu trabalhei com todas essas etapas, assim. Então, eu trabalhava com essa parte de comunicação, daí eu recebi o convite para ir para a Red Belt, a Red Belt me chamou, e aí eu entrei no mundo de segurança. E tô até hoje e não gostaria de sair. Para mim, a segurança é o futuro. Para mim, a segurança, hoje em dia, quando você fala em computação em nuvem, tem que vir agregado, né? Nos projetos de vocês tem que ter segurança, tem que vender segurança. É um diferencial. Vai chegar uma hora que vai deixar de ser diferencial, mas hoje é diferencial. Total, quando você traz a segurança junto, embarcada, com o cenário de computação em nuvem. E eu sempre falo, a nuvem, ela trouxe essa questão de produtividade. Trouxe mesmo. Você pode trabalhar de qualquer lugar, qualquer dispositivo, não importa. Só que com o tempo que aconteceu, tá aí meus dados. O cara está acessando o dado da empresa lá no computador da prima, da namorada, da lan house. E como é que esses dados estão? E aí, então, houve esse problema do bem, que eu chamo, né? Que é essa questão da segurança atrelada à produtividade dos usuários. E aí a Microsoft veio aí com o plano M365 E5, que traz um monte de feature de segurança. E aí, na Red Belt, a gente começou a trabalhar com isso na época. E a gente começou a evoluir essa parceria, essa frente de segurança. Na época, tinha 2 pessoas, que era eu e mais um. Aí, na Red Belt, eu virei gerente da Red Belt. E com 2 anos de Red Belt, eu já era coordenador. 3 anos eu virei gerente. E saí de lá no passado com 7 anos de Red Belt. E, então, assim, eu saí de lá com 16 pessoas na equipe. Cresceu muito, a gente entregou muito projeto, trabalhar de parceria com o Exército Brasileiro, fez muito projeto legal. E aí eu ganhei paixão pela segurança da informação no geral. A gente fazia diversos projetos. E aí eu fui para a Vivo, que aí na Vivo eu sou um cargo de Security Champion, onde a minha função é literalmente levar o evangelho da segurança para as áreas e para os clientes. Então, a gente pega cenários específicos, monta escopo. É uma espécie de pré-venda, que a gente trabalha com pré-venda também, montando escopo, levando questões de boas práticas, né, implementações, tudo isso para clientes e para esteiras aí de desenvolvimento. É bem legal essa frente, mas tudo dentro de Cloud Security. Aí eu foquei meu canal no YouTube em Cloud Security também, aí o canal foi crescendo demais, aí foquei no LinkedIn, e hoje no Brasil, assim, eu acabo sendo uma das referências, assim, em Cloud Security quando o pessoal acaba procurando. Eu palestrei alguns eventos aí de segurança já, então eu acabo sendo conhecido como Cloud Security, e eu pretendo terminar a minha carreira trabalhando como Cloud Security. E quais são os principais riscos que você tem pego aí no mercado, aí, nessa movimentação? Sem dúvida, a falta de MFA, né? A gente pegou alguns cenários específicos de ambientes de Microsoft Azure que foram invadidos para minerar Bitcoin. Até a própria Microsoft mandou um comunicado com o nome, né, de algumas empresas que estavam fazendo vulneráveis, né? Falcatrua, na verdade, né, de conseguir... eles estavam meio que fazendo um fake news de uma empresa. Pegava, criava uma empresa do zero e tal, mandava criar o tenant, a revenda criava, e aí, mandava bala, Paulo, sem dó. Teve essa semana, teve um reforço disso, né? Que é, na verdade, você criar a camada para gestão. Não estou falando nem a nível de usuário. Estou falando sim. Que é, assim, todos os clientes que a gente pega que vem pra gente, quase nenhum tem, cara. Exato. Chega lá, a senha de admin tá sem MFA. Sim. E aí você tem 3, 4 caras admin, global. Isso quando não pede para tirar do diretor, né? Não, o diretor não pode ter MFA. As maiores demandas hoje de suporte é para remover o MFA. E aí você tem todo aquele trabalho, né, de evangelizar literalmente, olha, a importância. E não adianta fazer, você vai fazer agora para daqui a pouco ela ficar impositivo. Não tem mais. Acredito que a Mas grande agora sacada a Microsoft vai impor, né? Ela já está impondo, na verdade. O que ela está fazendo? Ela está fazendo com base em tentativa de intrusão. Então, se um tenant está sendo muito atacado, ela vai lá e coloca. Você vai falar, cara, eu estou sendo proativo para você, se lasca, mas eu estou te protegendo. Né? Então, a gente tem alguns casos de alguns clientes que não estavam, começaram a sofrer alguns DDoS, algumas coisas, aí eles falaram, ativaram.
Porque o que acontece? A gente conversa com as pessoas e fala assim, bicho, vamos colocar o básico aqui? Tá. Eu não tenho um E5, mas eu tenho, sei lá, um primo. A gente fala, põe um F1 aí. Arruma um acesso condicional, mete um AF geográfico, alguma coisa aí pra te dar uma blindagem. Ah, não precisa não. Ah, mas tem um diretor. Falei, cara, quando ele for sair, avisa o país que ele vai e te libera. Não, você tá doido, ele todo zoado. Gente, mas... Só que... a velocidade que a informação tá chegando de ataque, eu acho que assim, a cultura de segurança tá começando a difundir, porque assim, qual que era lá... Vamos pegar alguns precursores. Ransomware. Sim. Nunca se vendeu tanto antivírus, hoje você não se discute mais se o antivírus é necessário ou não é necessário. Ele é um item obrigatório. Eu não fico sem antivírus, porque eu vou pegar ransomware. Ransomware hoje é a modinha? Não, é invasão. É sequestro de dados, literalmente. E num nível diferenciado, que nem... Qual foi aquele cliente que entraram e criptografaram uma tabela do banco de dados? Sim. Não foi um arquivo, foi um cliente. A sorte que o cara tinha backup, mas... Entraram no banco com uma credencial válida, não fizeram nada no ambiente, cara, só pegaram uma tabela lá, viram que era uma tabela-chave que tinha muito relacionamento, criptografia essa aqui, pediu. Resgate. Então, assim, o negócio tá profissionalizado também. Sim. Tá. Aquele evento que eu fui num evento na Europa, que foi aquela, esqueci o nome dela, aquela menina israelense, que hoje é a security chief da... Eu não lembro, não sei o nome, mas eu sei quem é top. Que é. Hoje eu falar pra você de segurança, ela é top. Ela trabalhou pro Mossad, trabalhou pra caramba. A bicha é virada no giraia. Ela mostrou um estudo pra gente de como as empresas as quadrilhas de cyber ataque estão tão organizadas. Ela falou, cara, tem plano de carreira, tem meta de coisa. Eu vou falando, tem escritório. Ela mostrou um estudo. Falou... As 3 maiores lá que ela mostrou, que é a russa, tem a chinesa e tem uma outra que é do leste europeu. São as 3 maiores. Eles têm hoje uma base de quase 1.000 pessoas trabalhando. Com escala, com cargo, função determinada, tudo certinho. Ela falou, e é um mercado que movimentou só no passado $80 milhões. É muito dinheiro. Sim. Muito, isso é o que se sabe. Exato. Sim. Muito dinheiro. E aí você tem que partir do pressuposto do básico. Você vai ver, assim, se olhar para uma empresa e falar assim, cara, você não tem MFA habilitado para o teu admin, esquece teu usuário. Teu usuário vamos dizer assim, é um dano colateral baixo. Exato. Entendeu? Agora, o problema é o usuário admin. Não, que nem, pô, eu não lembro se foi você, Alan, você que me ligou, né, Alan, que o cliente falou, entraram aqui, o cara tomou uma pemba de 25 mil reais, 30 mil reais, sei lá, que entraram lá, que era uma VM. Não sei se foi você, alguém ligou para mim e falou, tem o que fazer? Eu falei, não tem o que fazer, criou a VM, usou, bicho, vai pagar. Não tem essa. E teve um que deletaram tudo, isso aí eu fiquei sabendo pelo grupo que eu faço parte lá. Entraram no Tennis e deletaram tudo. Sim. Tudo. Deletaram todos os servidores, deletaram todas as contas. A gente está falando de MFA, é o jeito mais básico, né? Mas a gente tem outras questões também de vulnerabilidades, ou até mesmo de falha de configuração. A maioria é falha de configuração. O cara subiu um blob lá e deixou aberto para qualquer um acessar, o cara subiu lá um SharePoint e colocou para todo mundo acessar, né? Às vezes o cara fez um compartilhamento mesmo exato ali do próprio OneDrive dele, não soube configurar corretamente as permissões, e aí caiu na mão da pessoa errada. Então, muitos cenários, às vezes, são configurações erradas mesmo. O cara subiu uma máquina virtual, deixou ela pública para a internet, com a porta 3389 aberta. A maioria dos casos são esses também. As senhas lá no Word e tal. Exato, deixa lá na área de trabalho. Abre o bloco de notas mesmo. Hoje, né? Ou então, como a gente pega muito nela, eu levei meu servidor para a nuvem e não preciso me preocupar com mais nada. Backup, nada, Sim. né? Esse é um mito, né? Isso foi um discurso errado no início da computação em nuvem, porque era vendido isso. Você migrou, tá tranquilo. Era apresentado dessa forma. Hoje já sabe que não é bem assim. Você precisa se preocupar com backup, com DR, tá, beleza. Você sempre imagina que nunca vai acontecer um desastre geográfico naquela região. Mas se acontecer. Exato. Deu guerra. Vai fazer o quê? E aí? Não, o vendaval que teve aqui em São Paulo. Não, mas eu digo assim, mas é que eu falo, um data center ainda tá preparado para isso, Alan. Mas, por exemplo, vamos pegar o caso da guerra da Ucrânia. Cara, ferrou com a Rússia. Se você tiver um servidor lá no leste europeu, o que você faz? Senta e chora, cara. Senta e chora. Lógico que a probabilidade é mínima, mas pode acontecer. Por isso que a gente sempre recomenda, até brinco, a diferença é que você não vai estar vendo seu servidor ali, você não vai tocar nele, mas toda a preocupação, todo o processo em nuvem é a mesma coisa que se fosse seu ambiente local. Exato, você precisa pensar em todos os cenários possíveis. Exatamente. Você tem uma aplicação rodando lá, que essa aplicação gera bilhões de receita para sua empresa.
você não vai colocar ela no VR. Não faz sentido você não vai ter um backup não disso, vai ter, né? A não ser que você rode isso em um passo, que é diferente o conceito totalmente. Aí muda completamente o conceito. Mas se você está trabalhando com IaaS, você tem que ter DR, que nem agora a discussão é multi-cloud. Eu não posso ficar refém de um player de cloud, porque, por exemplo, a Microsoft pode falhar. E ela não é questão de se ela vai falhar, é quando ela vai falhar. Sim. Por N fatores. O Wellington também está navegando lá, eu vi algumas certificações de AWS. Eu tô trabalhando com a AWS também agora. Tem alguns clientes ali que eu trabalho com cloud, mas para frente de segurança, eu trabalho muito com ferramentas que ajudam a fazer assessment nesses ambientes. Quando você tem ambiente multi-clouds, você não consegue olhar para cada ambiente para poder ver o que tem de vulnerabilidade. Então, tem ferramentas no mercado hoje, por exemplo, como o próprio Trend Conformity, tem outras ferramentas aí do Palo Alto, tem outras ferramentas bem famosas. A Dell lançou uma bem forte agora também, com a Cláudia. É uma evolução tem do case. Tem uma da Dell, mas eu nunca trabalhei com a da Dell. Que é o mas tem sim. Live Optics. É maneiro. Eu nunca bem cheguei legal, a trabalhar cara. com ela. Live Optics agora ele é multi-cloud, né? Na verdade, você consegue entregar em todas as clouds. Tem que ser, OCI, a Azure e a AWS. E olhando não só deployment, mas o foco dele é deployment, é hardware, né? Então é entregar a disponibilidade de hardware, né? Mas agora eles estão entrando com o VLC de security, porque assim, não adianta, o que você falou, não adianta eu ter tudo e estar com a segurança assim, escancarada para o mundo. Eu tenho um hardware melhor, tenho um processamento melhor, tenho uma aplicação da melhor forma desenhada, tá bom, mas tá escancarado para o mundo, ou eu tô com alguma vulnerabilidade que eu nem sei que existe, né? E hoje é uma falha, que a gente pega várias vezes ambientes de clientes na Azure, que você falou, cara, o cara foi lá, colocou papapá, IP público, não travou a 3689, que vem por default aberta, né? Ou não fechou uma VPN, ou não se preocupou em ter, por exemplo, um backup de instantâneo configurado. Fala, tá bom, não vou fazer backup constante. Mas, pô, cara, mantém um instantâneozinho ali. Qualquer dor de barriga de curto prazo você tem. Você não tem retenção, mas tem de curto prazo. Inclusive, a gente passou um susto esse final de semana. Passamos um susto. Eu quase tive um infarto no meu carro. Eu falei pra eu quase parei no meio da rodovia e chorei. A gente montou um ambiente redondinho pro cliente, e isso é uma outra falha que a gente bate muito nos clientes. A gente montou um ambiente redondinho pro cliente, configurou nas boas práticas, tudo fechadinho, tudo bonitinho. Configuramos o backup do Azure, configuramos o backup de instantâneo. Então, o cara só tinha que manter. A gente foi ver o último backup do cara de 2022. Nossa, ninguém olhou pra isso. E teve o problema de energia, né, nesse final de semana. Então, na segunda ele queria. Então... E como que você vai virar pro cliente e falar, então? Vem cá. A sorte dele é que a gente configurou instantâneo para detecção automática de discos adicionais. Nossa, legal. Aí o cara... Porque o que ele fez? Isso a única mudança que ele umas fez... 12 horas, de umas 12 horas, né, Paulo? Ele trocou um disco que era AF, SSD standard pro SSD premium com outra letra. Nossa. Por isso que o backup tava falhando. Entendi, ele mudou e não se preocupou com isso. Nem mudou o schedule lá, não mudou nada. Então tava dando falha, o último backup válido 2022. A nossa sorte é que quando a gente fez o instantâneo, falou assim, pega todos os discos vigentes pra não ter perigo. Só, cara, pra voltar, até a gente descobrir que tava, a mexer, já tava no desespero, eu falei, ferrou. E eu assim, já pensando, como que eu vou falar pra diretora que ela não vai funcionar? Não, a gente conseguiu restaurar o backup, acho que era quase 1h da manhã. Era. Mas deu certo. Graças a Deus, o menino me ligou e falou, consegui. Eu tava dormindo, eu falei, consegui. Eu falei, bom trabalho, tchau, boa noite. A gente só fez assim, olhando o celular, ufa, agora a gente pode dormir. Não. Caramba, que luta. E eu acho que isso faz parte da segurança. Não sei, Arthur, que você concorda, mas assim, a gente fala de jornada de segurança hoje, o pessoal se preocupa muito em invasão, né? Eu acho que segurança não é só garantir a proteção do dado, é a integridade daquilo também, né? Que eu acho a integridade e a continuidade do negócio. Né, junto com a resiliência. Como é que eu consigo voltar o meu negócio para o estado inicial diante do ataque? Quanto tempo eu vou levar para retornar a esse estado inicial? As ferramentas estão funcionando? Está tudo ok? As empresas, às vezes, não se preocupam com isso. Não, eu pergunto pra você. Não, acho que normalmente, né, Wellington, elas não se preocupam com isso. Não, vou perguntar assim, porque tá mais no mercado. Das empresas que hoje você presta consultoria lá dentro da Vivo, quantas hoje tem um PCN bem feito? Nossa. Eu prefiro não comentar. Tem que evangelizar bem, hein, Alan, se a gente for falar o PCN ao pé da letra, quando a gente fala plano de unidade de negócio, não estamos falando só de tecnologia, estamos falando da empresa como um todo. Exato. Pessoas, processos, etc. Mas vamos falar só de tecnologia, que não depende de ninguém. Cara, você não tem um plano de continuidade. Fala assim, ó, se me explodir meu ambiente aqui, pra onde que eu vou? Quem que eu aciono? Quem que eu tenho que pedir para trazer? E aí a gente tá falando desde o básico, que é uma estação de trabalho, até, cara, o teu sistema corromper e você perdeu o seu programador-chefe lá que sabe o código inteiro de cabo a rabo. Não tem, cara, não tem.
É questão de comunicação, né, com o mercado, assim. Quem vai comunicar para o mercado? Quem vai comunicar, escrever isso, falando do ataque que aconteceu, que ocorreu, isso tudo. Isso quando a gente fala de empresas grandes, ainda tem essa necessidade. Mas, cara, você pega empresa de média, ou small, que a gente tem de alguns small, o cara, desculpa, o cara tá preocupado com o backup. Você acha que o cara tá preocupado que você vai continuar o negócio? Ele fala, você ainda só tô vivo até amanhã. Mas fala pro cara, não, bicho, você tem que começar a pensar que... E onde que a gente tem um apelo, eu acho que é o grande precursor, onde você consegue pegar as empresas e falar assim, cara, quanto te custa isso? Quanto de dinheiro você vai deixar de ganhar se você não tiver... nesse período de ficar parado. Né? A gente demorou pra... Eu falei, eu aprendi isso numa palestra. O cara falou assim, ó, o cara prestava serviço pro Mania de Churrasco. Eu fui na palestra dele, ele falou assim, e não tinha nada a ver com tecnologia, ele era consultor de vendas. Ele chegou e falou assim, cara, eu precisava vender um plano de expansão de mídia, não sei o que, ele falou assim, em vez de eu falar pro cara que ele ia atingir não sei quantas pessoas, não sei o que, ele falou, cara, sabe quantos bifes a mais você vai vender se você fizer isso aqui? Sabe quantas lojas a mais você vai ter? O cara falou, pô, não, tá fechado, pode ir. Porque você pegou no core do cara. Falou assim, ó, eu vou vender mais bife, eu vou vender mais lanche, eu vou ter mais loja, a rentabilidade maior. Agora falar pro cara assim, vou chegar na cabeça de 1.000 pessoas, tá bom, e aí? Quantas delas vão comprar? Eu não sei. Exatamente. Agora fala, não, você vai vender 300 mil bife a mais por mês. Opa, é isso que eu quero saber. De fato, sim. E é o ponto que a gente tem que pegar muitas vezes assim, quanto você está investindo, quanto você vai ter de retorno, ou quanto você não vai deixar de ganhar. Exato, e por isso que a gente foca muito na jornada de segurança, né? Porque às vezes o cara chega pra gente, porque eu quero colocar um AD aqui em nuvem. A gente começa a conversa, como que tá seu backup? Tipo assim, que backup? Como assim? Eu tenho um HD externo aqui. O HD que tá plugado no próprio servidor. No próprio servidor e que não muda de endereço. Tem um disco adicional aqui, ó. Tem um disco na barriga aqui, ó, que é uma outra unidade que eu faço aqui. Aí a gente vai pro próximo passo. E o antivírus? Você tem um antivírus? Não, tem aquele do Windows que já vem. A gente pegou esse dia uma instituição de ensino, eu cheguei pra moça e falei, a gente tava conversando um dia assim, qual é a evolução? Ela falou assim, quais são os próximos passos que eu tenho no 65? Que eu já tenho Teams, eu já tenho e-mail. Ela falou, o que mais eu posso? A gente falou, dá pra fazer isso, aquilo, outro, aquilo lá. Falei, antivírus, o que você tem aqui? Não, tem o Defender do Windows. Você tem o que vem na máquina? Eu falei, então. Você tem alguma coisa, mas se funciona, já não sei. E pior que você não pode falar, né? Você tem que tomar cuidado. Ela fala, não, tudo bem. Aí você fala assim, não, mas tem um plano pago do Defender, que é outra coisa. Joga uma EDR em cima, Exato. Tem uma análise avançada. EDR é uma coisa que a gente tá começando a evangelizar, principalmente eu acho que os gestores de TI. Falando, cara, é um antivírus que trabalha com uma outra tecnologia, né? Trabalha com comportamental, não é com vacina, e sim com não só com comportamento, como com boas práticas, etc, né? Então, trabalha com container, que eu acho que é um negócio que eu acho que foi um grande diferencial, né? Poder trabalhar com container, não são todos, mas quase todos trabalham com um momento distante zero, né? E a gente tá evangelizando, a gente tá indo pra cima, tá fazendo muito forte. Identificar de fato por onde que é uma coisa que eu acho que o Defender ainda tá um passo atrás, né? Porque o EDR do Defender ainda tá bem embrionário. Eu não acho, não. Eu discordo de você, realmente, eu acho. Eu trabalho com outras soluções, com CrowdStrike, com outras soluções que são boas, mas assim, já teve casos de clientes, até um órgão do governo, muito famoso em São Paulo, que a gente só conseguiu resolver com o Defender, com o EDR da Microsoft. O ForServer. Não, o Defender mesmo. O Defender for Endpoint, né? Que vem no E5. Esse é top. É top. É muito bom. Esse a gente usou pouco, né? Toda a base de análise avançada que ele tem, a estrutura do ataque, a base de reconhecimento. Porque o ataque não é só quando ele acontece. Às vezes o atacante já está no seu ambiente há muito tempo. Só está esperando. Toda essa análise de inteligência avançada que ele traz é muito boa. Tem outras soluções também. A da Trend também é muito boa. Mas a Microsoft, nesse quesito, ela tá... A gente plantou poucos ainda. É que o EDR da Microsoft a gente ainda não teve grandes projetos. A gente teve mais com Brand, com Kaspersky. Privilégio de fazer um teste com o EDR da Microsoft. A gente colocou o Defender for Server, mas não a versão EDR. Tanto que assim, quando a gente mexeu com isso, acho que foi uns 8, 10 meses atrás, ela tava ainda mais... É que quando saiu o Sentinel, eu acho que assim, a sacada foi quando lançaram o Sentinel. O Sentinel, ele já é uma ferramenta de CIEM e SOAR, né? Exato. Então, mas eu acho que foi meio que casado o negócio ali, porque, cara, eles lá soltaram forte o EDR quando soltaram o Sentinel. O que eu posso dizer que é a vantagem da Microsoft com os outros players? Eu gosto muito da AWS também, mas no caso da Microsoft, essa base de integração entre as ferramentas é fantástica. Tudo se enxerga, tudo olha. Ainda tem um problema de ter muito portal. Tem um portal para cada coisa. Mas pelo menos de um você chega no outro. Você não precisa ficar caçando. Já melhorou. Ficou mais intuitivo. Mas ainda assim, tudo é 100% integrado.
No ataque que acontece, você vê ele no Sentinel, você vê ele lá no portal do Defender, você vê ele no teu CASB, lá de Shadow IT, você vê ele em vários portais. No Defender for Cloud, do Microsoft Azure, ele vai trazer para você. Sim. Isso é fantástico, essa integração. Já na AWS, você tem que integrar uma coisa com outra, tem que botar API, tem todo um trabalho ali manual, que também vai funcionar, mas vai te dar um trabalho adicional. Microsoft longo, não. Né? A gestão é mais complicada. É que, na verdade, o Defender for Cloud ficou um negócio bem legal. O Defender for Cloud. Do Microsoft Azure, ele é uma ferramenta de CSPM, né? Ele tá pegando outros players também, né? Ele tá fazendo uma AWS, tá fazendo uma OCI e tudo. OCI, pega tudo. E agora a Microsoft mudou também no Defender for Cloud, você consegue ter, né, o agente, né, do endpoint para poder também... Sim. Foi aquele piloto que a gente fez pro cliente lá. Sim. A gente não rodou ainda no multi-cloud, a gente sabe que roda no multi-cloud, mas a gente tá rodando só em Azure, mas a possibilidade de você poder... Porque assim, a tendência do multi-cloud, ela já tá definida. Agora vai ser a nova linha de compliance. Sim. Se tem Azure, você tem que ter AWS. Você tem que ter OCI, você tem que ter alguma coisa. Sim. Porque aquela época, você tinha um Prime, você tem que ter nuvem. Agora você tem numa nuvem, põe na outra. Então, a vantagem de você ter uma console centralizada é fantástica. Aí assim, você mete o Defender for Cloud integrado, por exemplo, com o Sentinel da vida, você tem um CIEM olhando em cima de uma base que já está centralizando tudo a parte de segurança. Você não consegue olhar para todas as clouds, não tem como. E quando você tem um ambiente muito grande, é muito administrador mexendo, equipe de dev subindo código, fazendo um monte de coisa. Se você não tem uma ferramenta de postura de segurança que fica fazendo essa análise para você e te dizendo, o cara subiu uma máquina aqui que não está de acordo com a política de compliance. Você não vai conseguir olhar para tudo, não consegue. Então, a gente está usando muito essas ferramentas. O Defender for Cloud é uma, muito boa, a Microsoft está evoluindo muito. E tem outras, a ferramenta de Shadow IT também lá do Defender for Cloud Apps, muito boa também. Você sobe o teu log de Firewall lá, ele vai te trazer um relatório com todos os aplicativos de Shadow IT que o pessoal está usando. Então, o cara está usando uma aplicação não homologada aqui. Você homologou o OneDrive, o cara está usando o Google Drive. Ele vai simplesmente dedurar você, vai falar, esse usuário usou tal aplicação. E aí, quando você tem o E5, que você tem lá o Defender para Office 365, junto com o Endpoint, quando a pessoa recebe o e-mail, esse e-mail era um malware, ela baixou na máquina dela, executou esse malware, ele tem toda essa cadeia de informação, ele traz exatamente para você de onde veio. O usuário fulano recebeu por e-mail, na hora tal, baixou na máquina, exatamente. Então ele vai e ele faz esse bloqueio também. Hoje, poucos players conseguem fazer esse track. Esse track completo, isso a Microsoft é muito boa. Tem algumas outras frentes de segurança que tem que evoluir. Eu vi a Crowd é bem legal. Muito boa, a Crowd é fantástica mesmo. E, por exemplo, o DLP da Microsoft eu não acho um dos melhores. Eu acho que tem muita coisa para evoluir. O DLP de outros players acabam dando banho nela. Eu passo muito feedback para a Microsoft com relação ao DLP. O que a gente tem sofrido muito com o DLP é relatório. Putz, cara, é horrível. Relatório é horrível. Porque assim, dependendo do grau de maturidade, eu acho que hoje o DLP da Microsoft ela consegue atender o mercado com um custo acessível. Sabe o que você consegue fazer? Por exemplo, a LGPD. Atende 100% a LGPD. Você não atende mais 27.001, concordo. Você quer um cenário muito específico. Aí você PCI, por exemplo, você pegar um PCI só que você já não consegue 100%, mas... É que eu falo, qual que é a modinha da vez? LGPD. Sim. Todo mundo quer LGPD. E bem ou mal, querendo ou não, o cara que quer fazer uma rastreabilidade de e-mail, não consegue. Agora, por exemplo, você quer fazer uma DLP mais pesada que nem... Nós tivemos até uma discussão com um cliente agora recente. Sim. Como é que eu faço DLP de arquivo local? O DLP Microsoft não consegue entregar ainda. Agora tem. Não, tem, Saiu agora um DLP para endpoint. Tem, a gente está testando, só que ele tem algumas limitações, mas ele ainda tem algumas limitações. Tem limitações, sim. Então, mas já está chegando nesse caminho. A gente sabe que assim, eles vão comendo pelas beiradas. Vai chegando lá, né? Porque a hora que a gente conseguir chegar, unir as pontas, porque hoje qual que é o ponto falho que a gente tem perdido alguns projetos de DLP? Justamente isso, eu não consigo fazer análise e também quais são os SOs atendidos, né? Que nem, por exemplo, Linux já não faz. E a gente, por exemplo, pegou uma conta agora, o cara tem metade da parte dele de dev com Linux. Aí eu falou, cara, DLP o endpoint não funciona só para Mac e para Windows. Mas já é um começo. Mas sabe como é que você pega os projetos? Com um cliente que já tem a licença. Porque ele já tem a licença, mas não usa o produto. E ele não tem DLP nenhum. Sim, fantástico. Você fala, vou botar um DLP aqui e vamos seguir a LGPD. O principal ponto que a gente apela é DLP. Fala, cara, você tem alguma coisa? Você já configurou isso? Não configurei. Não, mas muitos clientes não sabem o que tem. Né? Tem lá a licença, mas eu uso feijão com arroz. E-mail, Teams, um SharePoint, OneDrive, acabou. E
assim, qual que é a sua licença? Minha licença é a Business Premium, pensando na linha Business. Sim. Cara, porra, já entrega o DLP, o Defender for Endpoint, Defender for Office 365, AD, Intune, pô, cara, sensacional. Aí pega na linha Enterprise, aí nem se compara também, um monte de funcionalidade. A gente tem colocado muito projeto hoje de linha E que o cara usa 10% da capacidade. Sim, a maioria. 10% da capacidade. Esse é o nosso desafio, né, diário lá, né? De conteúdo, e tal. Que a gente força muito, né? Por exemplo, uma coisa que a gente força muito, cara, é pra Azure AD, pra ter Intune. Cara, eu preciso ter gestão do teu parque, cara. Se não tiver gestão do teu parque, você tá perdido. Eu acho que é o básico. Você entrar com uma método de você definir um meio de compliance. E não só pra... E aí vem outra discussão. Não só pra computador. Cara, hoje é mobile, cara. Sim. Hoje tem o controle de celular. Também, Não, mas muita gente fala, não precisa não. Mas calma aí, você baixa? Mas o celular é meu. Não importa, cara. Você está acessando dados da empresa. Você é um risco eminente hoje. Você é um polo de risco hoje pra gente. Até o ano que vem a gente vai lançar a Universidade Innovent, né? Para a gente poder fazer com que os nossos clientes tenham acesso, para ele entender o que de fato ele tem. A gente tem Customer Success, a gente está investindo bastante, né? Para poder fazer com que eles saibam o que tem e o que eles podem fazer com aquilo. E aí, claro, com o nosso apoio. Então, a coisa tá A iniciativa é fantástica. Muito boa. Sim. Não, e muitas vezes a gente pega o cara que tem noção do que precisa, não sabe que tem direito e não faz a menor ideia de como implementar. Sim. Isso é muito em vários casos. Quando a gente fala de TI interno, quando a gente fala que a gente lida ali com um front-end com um TI interno. Quando a gente pega empresas que hoje não tem o carinha do TI, que eu acho que é o pior do... Carinha do TI. Carinha do TI, que é o primo do Zé do irmão. Ou existem empresas terceirizadas, aí a gente começa a cair naquele conceito. O cara fala, mas pô, eles não me falaram. Eu falei, legal, vamos falar agora. Eu acho que agora é a hora da gente começar a conversar isso. E é um trabalho que a gente tem feito bem forte, tá dando resultado, e a gente quer aprofundar mais, porque a gente já foi a curva do spin-off. Eu acho assim, sair do on-premises para ir para a nuvem. Principalmente no que tange Exchange, no que tange SharePoint, File Service, tipo de coisa. Isso acho que a porta principal, né? Vai para a nuvem, migra o e-mail. Primeira coisa. E o nosso boom foi na pandemia. Todo mundo precisou ficar híbrido, todo mundo precisou ficar online. Eu acho que o nosso boom foi 2021. Exatamente. A gente tem agora ainda os resquícios, alguma coisa, mas agora a gente está aperfeiçoando muito do que a gente migrou na correria ali, né? Teve aquela primeira leve. E outra coisa, a gente começou também a organizar o conceito, né? Porque o que o cara fez? Precisava no SharePoint, que fez bacião, meteu uma única biblioteca, soca tudo lá dentro, porque ele replica as permissões e vai embora. Coisa linda. Aí linda de verdade. Aí você começa a pegar alguns casos aí que já tá chegando na limitação de objeto, tá chegando na indexação. Aí que a gente fala, tá bom, vamos fracionar em bibliotecas separadas, fracionar por departamento, cria política de retenção, tudo certinho. E aí, vamos embora. Então, a gente tá no reciclo, né? Na verdade, na reciclagem do que já foi feito, mas já implementando com segurança. Então, hoje, a maior parte que a gente tem hoje de projetos é Defender, migração para Azure, com MFA, com Intune, para criar ali, vamos dizer assim, a primeira barreira de contenção, exato. Sim. Que eu falo, é criar a bolha, né? Eu acho que você começa a criar a bolha, que é o com front-end. Depois você começa a trazer mais força para essa bolha. Principalmente o dispositivo móvel, né? Tem a questão do MAN dentro do Intune. Você cria exatamente essa bolha corporativa, onde os dados ficam ali. Quando sai da empresa, você apaga só o que é dado corporativo e não mexe em nada. No dado celular, não tem acesso a nada. Às vezes tem esse receio, né? Tipo, a empresa vai olhar minhas fotos? Tá? Não olha. Não tem privilégio, não tem permissão, não consegue olhar quando você tem esse conceito de MAN nas aplicações. Exato. Recentemente o cliente foi assaltado, né? Ligou pra gente. Apaga, né? Só acesso, zero aparelho pra gente. Pronto. Nesse caso, especificamente, a gente estava trabalhando com um equipamento full. Mas, por exemplo, você pega um equipamento do BioID, com um project do BioID, não tem problema. Até o MAN, você poderia pagar só o corporativo. Só o corporativo. Não, o corporativo já faz. Mas aqueles caras ele pediu o formato que tinha coisa minha lá. Falou, dá um wipe aí, manda um wipe. Né? E era um diretor, né? Então, assim, todas as informações da empresa dele estavam no celular. Era Android, porque se fosse o OS, a gente era lascado, que o OS a Apple tosou, né? O full não segue mais? O MAN consegue. Não, você conseguiria limpar. Pelo menos corporativo você conseguiria. Não, corporativo sim, mas por exemplo, mesmo que você coloque full no iOS, se você quisesse zerar o aparelho, resetar assim, a Apple cortou tudo. Aí teria que ver os cenários, né? Não, é que eles estão... A gente agora tá fazendo até a homologação, é que a Apple mudou o conceito agora para aquele Apple Business Manager.
Então você precisa criar uma conta no Apple Business Manager, vincular todos os seus aparelhos lá. Aí isso tem. Lá dentro tem um plugin pro Intune. Nossa, aí você manda o comando do Intune pro Apple. Aí o Apple manda o comando pra Mac. Só que ainda tá. E eles vão cobrar. Pago, né? Não, por enquanto não. A única coisa que é paga é se você quiser fazer deployment de produtos. Por exemplo, você tem apps próprios. Você quer fazer deployment, aí você paga uma taxa lá como se fosse um developer da Apple. Entendi. Que é aqueles $90, $100 ano. Mas, a priori não, mas eu tenho certeza que eles vão, logo eles vão começar a cobrar. Não é questão de se é quando. Outro cenário também que o pessoal às vezes esquece que você precisa fazer teste de invasão também em ambiente de nuvem. Não é porque sua aplicação está rodando em nuvem que ela não vai ter falha de código, não vai ter falha de segurança, brecha de protocolo. Então, às vezes, espera não tem parar para se preocupar, né? Exato. Então, às vezes, a empresa também precisa investir nesse tipo de coisa. E, às vezes, até teste de phishing. A gente faz muito teste de phishing. O teste de phishing, às vezes, quanto mais bobo, mais a pessoa cai. O iPhone 15 por R$5.000. Clica aqui. Esse aí. Agora, então, na Black Friday. Sim, vai ter muito. Não, e dá para fazer no Defender for Dá para fazer no 365, Defender. Tá funcionando bem. Vocês viram o phishing da moda agora, né? É o avisa que a caixa tá cheia do Microsoft. Sim. Isso aí o cara vai clicar lá. Não, os caras agora fizeram um tão bonito até. Eu vou falar pra você, até eu achei que era verdadeiro. Eu falei, calma, deixa eu olhar minha caixa. E na verdade eles não estão falando que a caixa tá cheia, eles estão falando que o archiving tá cheio. Eles falam assim, seu arquivo morto tá lotado. Dá uma olhadinha lá que senão não vai arquivar mais. Cara, eu falei, não é possível. Aí eu fui lá, olhei e falei assim, tá cheio, mas nem tá. Aí eu fui atrás do código, era phishing. Sim. Os caras vão tentar, bicho. Eu peguei muito caso de auditoria, né? Às vezes faz bastante auditoria. Teve um caso de auditoria que a gente pegou que mandaram um e-mail para uma secretária e aí o e-mail estava com um anexo malicioso, o Defender barrou. E aí a secretária começou a conversar com o atacante. Ela respondeu, falou, o seu anexo não veio. Aí o atacante foi lá, mandou o PDF com o link para o anexo. Tá que o Defender tem o proteção de links. Sim. Aí ela tentou clicar, não funcionou. Aí ela respondeu para o atacante, não funcionou de novo. Aí ele foi lá e mandou um anexo em PDF com uma senha, mandou a senha no corpo do e-mail e mandou ela abrir. Aí ela fez isso. E aí, com senha, não tem validação. E aí ele conseguiu. Ela estava com tanto empenho em querer pegar aquele vírus que ela conseguiu. E quanto mais bobo, as pessoas caem. Exato. E por isso a importância também da cultura em si dos colaboradores. A gente investe muito nisso também. Não adianta só colocar proteção em si. Mas se não ter comunicar mesmo, esse trabalho de conscientização interna do time também não adianta. Eu acho que é o mais importante, conscientizar. Tem aqueles mais vulneráveis, né? Então precisa dar uma atenção especial para esse pessoal. E hoje em dia é muito fácil você mandar um ataque de phishing direcionado. Você vai no LinkedIn da empresa, você vê quem é o diretor, quem é a pessoa que é a secretária, às vezes, do diretor. Sim. Já pegamos casos também em que a gente chama de impersonation, né? Você manda um e-mail se passando por alguém. Então, você sabe quem é a secretária daquele diretor, você sabe quem é o diretor, você manda um e-mail se passando pelo diretor, tô aqui na correria aqui, manda um pix aqui para fulano. E, às vezes, ela tá tão acostumada a fazer aquele tipo de coisa que ela recebe ele na correria e ela faz. Entendeu? E faz rápido. Então, tem diversos ataques que, às vezes, que antigamente precisavam de uma alta tecnologia, você tinha que estudar horas para você invadir um proxy, invadir um firewall, chegar no servidor, identificar porta, protocolo. Hoje em dia, não. Você mandou um e-mail lá, você já era, conseguiu o acesso, conseguiu um Pix, conseguiu dinheiro. Assim como a gente está se atualizando, eles também se atualizam. Sim. Não tem jeito, eles vão criar novas mecânicas. Mas a questão do aculturamento, eu acho muito forte, tanto que eu acho que 50% de um plano de conscientização de phishing é o teste e a outra é o treinamento. Sim. Que nem, por exemplo, você pega hoje ferramentas que nem a Trend, tem uma ferramenta muito legal de treinamento. A Trend tem, Symantec tem, o Office 365 tem, de phishing. O Symantec eu não sei mais o que é isso, faz bons anos. Aí... deu uma... sim, no Brasil deu uma... Não, na queda forte. Mas do 365 a gente ainda não colocou ainda pra funcionar, não. Funciona bem, viu? E é legal que traz o relatório certinho, de quem clicou, quem abriu. Tem as próprias páginas de modelo lá que você pode usar. Não, mas digo assim, o que eu achei legal da Trend, que a gente usou, a gente fez um trabalho forte num cliente, é que a Trend, além dela fazer a campanha, ela tem dentro o plano de treinamento. Entendi. Ela tem lá o Phishing Academy lá, vamos colocar, que você entra, você manda primeiro o coisa, pega todo o relatório, compila, e para as pessoas que foram bombardeadas, não, para todo mundo. Galera, vai ter um webinar assim, assado, acessa essa página. Para todo mundo, não só para quem caiu. Não, para todo mundo. Para mostrar também o que eu falo assim, aí lá e mostra tantas pessoas caíram. Não dá o nome das boas, né? Mas
E aí você pode fazer um trabalho diferenciado com as pessoas que caíram, mas pelo menos, falar assim, ó, tá vendo, nós fizemos, sei lá, 100 disparos, 30 pessoas clicaram, dessas 30 pessoas, o relatório chega assim ao ponto de falar, 10 identificaram que era alguma coisa irregular, logo depois clicou, já fechou, o outro não seguiu até o final, aí pegamos tal, aí e o legal é que ele fala, peguei tal evidência, ele fala assim, peguei tal dado, né, ele chega ao ponto de falar assim, ó, capturei um dado aleatório, tipo IP da máquina, alguma coisa, vai falar, tá aqui, ó. Então, isso é legal. Porque as pessoas fazem isso por mera, vamos dizer, futilidade. Por isso que quanto mais besta, melhor. Distraído ali, né? Nem não, e quanto mais simples, assim, menos atenção você chama. Quando um negócio é muito elaborado, você presta mais atenção. O caso do recente da minha esposa. A minha esposa trabalha na área financeira de um escritório de advocacia. Ela tava lá na correria, não sei o quê. O cara mandou pra ela um e-mail falando que o banco precisava fazer uma validação. E que ia mandar um WhatsApp. Mandou um WhatsApp pra ela. Ela, respondeu pra ela. Pegaram a senha dela. Como ela já tinha sofrido um ataque no passado, aí foi por malware, né, por captura de keylogger lá, ela falou, mas calma aí, tem alguma coisa. Ela já tinha respondido. Ela já ligou pro outro e falou assim, bloqueei minha senha agora. Bloqueou. Não, deu 5 minutos, o cara tá tentando acessar. Aí eu falo assim, na falta de atenção no automático, foi que foi. Na correria, né? Na cabeça ela falou assim, não me pediram nada por e-mail, pediram pro WhatsApp. E aí, pum, mandou. Você cai, na correria você cai. Já tentaram fazer comigo também golpe de restaurante. Eu fui no restaurante, postei a foto, coloquei a localização lá. E aí passou uns dias assim e entraram em contato comigo falando que eu tinha ganho uma promoção. Aí você ganhou almoço de graça, mas para isso você precisa me passar o código que eu vou mandar para você. Usar. Para mim, para você. Não. Eles ficam bravos ainda. Eu fiz do ano, ele começou a xingar minha mãe. Ele ficou bravo, ele ficou muito bravo. Não, mas cara, é por isso que eu falo, acho que a gente tem um degrau ainda para chegar, que a gente fala muito do tecnês. Mas que a gente fala do PCN, por exemplo, você parte do pressuposto seguinte, o cara não tem um plano. Um plano não existe nenhum investimento em nada, existe um plano. Dentro desse plano tem que ter treinamento, tem que ter políticas, tem que ter tudo. A gente, por exemplo, política de senha. Muitas vezes a gente esbarra com um cliente e fala assim, pô, tira a complexidade da senha do 365. Cara, não pode, é impositivo. Não, dá um jeito aí, eu quero usar a empresa @123. Não dá, cara, esquece. Tem que liga brigando com a gente. Fala, não, o diretor quer que a senha dele seja @123. Então que não expire a cada 3 meses, né? Não, isso ainda dá pra relevar. Isso é uma definição. Que boas práticas exigem de 3 a 6 meses. Mas, se você quiser lá, vou dar um exemplo. A Sesmac. A gente brigou com o gestor lá. O cara pediu pra deixar 730 dias, que é o limite da coisa. Eu não quero que troque a senha por causa que tem curso. O cara não quer ficar trocando a senha durante o curso inteiro porque tem aluno. E é um aluno já de menor conhecimento técnico. Tem uma explicação? Tem. Dá pra fragmentar? Não dá. Então tem que deixar pra todo mundo. Mas você concorda que é uma baita de uma brecha de segurança? Sim. Você ficar com uma senha ativa 2 anos. Se ele tiver MFA, ainda dá pra passar. Sem MFA. MFA tem para administrativo, para os alunos não tem. Sem condições. E vamos falar um pouquinho do livro. Eu sei que você não vai falar os 5 passos, até mesmo para a galera ler depois. O que você pode falar de alguns passos? Talvez o principal dos 5, o que você entende que seja o principal passo aí dessa carreira de um profissional de TI? O livro, eu peguei vários pontos ali durante a minha trajetória de TI, né? Nesse livro você não vai encontrar mais na livraria. A gente fez uma leva de 5.000, a gente lançou 5.000, vendeu os 5.000. E aí, estou para lançar a 2ª edição. Então, estou com algumas edições que eu estou de brinde, eventos para alguns alunos, que eu trouxe aqui para vocês. Talvez você até encontre diretamente no site lá da Autografia, que é a editora, mas você não encontra mais em outros sites que já se foram todos. Tem um passo que é bem legal, que a gente já comentou aqui, que é que eu gosto de falar, que você tem que fugir dos mensageiros do apocalipse. E isso é para a vida de uma maneira geral do seu dia a dia. Porque quando você chega no modelo corporativo, até quando você é muito novo, normalmente aquelas pessoas que falam mal da empresa são a primeira a vir falar com você. Tipo, putz, essa empresa não é muito legal, eu só aqui há não sei quantos anos e nunca recebi salário, não sei o quê. E sempre vai ter gente para querer te colocar para baixo, ou querer te trazer uma visão diferenciada. E eu falo muito para você evitar
evitar esse tipo de coisa, você correr atrás do seu, você fazer o seu trabalho bem feito, você entender da empresa pelo qual você está sendo contratado, realmente você entender do negócio dela, e que o crescimento da empresa também está atrelado ao seu crescimento profissional. Então, você evitar esse tipo de pessoas, até no dia a dia, né? Quem não tem, tipo, aquele amigo que você fala, putz, comprei um carro. Pô, mas um Gol, cara? Caraca, que carro ruim, né? Fui lá, vou casar. Pô, casar, cara? Pô, quem tá casando hoje em dia? Então, às vezes, sempre tem esse tipo de pessoa. E eles realmente roubam a sua energia. Às vezes, você tá com uma ideia muito legal, é o tipo de pessoa que sempre coloca para baixo, ou que sempre tem uma história melhor do que a sua. Tipo, putz, fui pra praia, foi muito legal. Que praia você foi? Sei lá, Guarujá. Pô, mas eu fui pro Caribe. Porque sempre tem esse tipo de pessoa que quer estar por cima de você. E aí eu falo muito para evitar. E como isso está totalmente atrelado ao teu serviço, à sua entrega. Porque se você não está bem psicologicamente, se você não está bem em casa, se você não está bem fora do serviço, dificilmente você também vai conseguir performar dentro da sua empresa. Tudo está muito atrelado hoje em dia. E eu falo muito disso nesse livro também, sobre como você pode trazer. Eu falo sobre como você pode iniciar a sua carreira, as principais frentes do mundo de cloud security, de cloud e banco de dados, né? Outras frentes que você tem, que você pode trabalhar no mundo de computação, não somente a área de cloud. Eu vou falar de um monte de coisa, um monte de passo legal que eu fui fazendo, seguindo para minha vida. Sei lá, é uma bala de prata? Óbvio que não, mas são experiências. Se você pode aprender com alguém que já passou por dificuldade na vida e tem uma história para te contar, perfeito. Para que eu vou querer apanhar com alguma coisa que alguém já apanhou por mim? Não vou. E aí o livro fala muito disso, né? Sobre o meu dia a dia. Então é isso aí. Tô bem legal. Né? A diretriz boa, né? Aquela que fala que é o caminho das pedras bom, né? Não é o Apocalipse. Não é. Então falo um livro muito bacana. O pessoal curtiu muito. Muito bem recomendado e eu sou suspeito para falar dele. E a sua visão com relação à segurança envolvendo Microsoft, que eu acho que é o core business aqui, nosso até, né? O que você imagina aí futuro, né? É claro que já evoluiu um monte, né, tal. Agora com IA, a coisa talvez entre em um outro patamar, né? Talvez. Sim. A IA está trazendo um patamar novo para a frente de segurança, não só a Microsoft, como de outros players também. Mas falando de Microsoft, tem o Copilot específico de segurança, que ele vai ajudar em quê? Com a análise dos incidentes. Quando você tem um ambiente muito grande, ou até mesmo pequeno, e você não tem uma equipe para olhar esses incidentes, não adianta nada. Você tem lá um Defender muito bom, você tem um EDR muito bom, está gerando vários alarmes, mas não tem ninguém olhando aquilo. O ataque está acontecendo no seu ambiente, que nem você comentou lá, que vários meses já sem um backup e ninguém olhou. Segurança é a mesma coisa. Se não tiver ninguém olhando para isso. Com a inteligência, você consegue criar automações em cima disso. Então, por exemplo, eu tenho um ataque que é um ataque direcionado, que está fazendo movimentação lateral entre as máquinas, e automaticamente eu quero gerar um bloqueio naquela máquina para que isso não aconteça mais. Você pode fazer isso. Você pode utilizar a inteligência artificial para detectar padrões. Então, é um usuário que todo dia conecta de 9 até as 6. Um belo dia, ele conectou 10 horas da noite, foi lá no meu DNS, fez uma consulta reversa, começou a gerar script. Opa, tem alguma coisa errada. O que eu vou fazer em cima daquilo? Cada vez mais, o trabalho manual ele deixa de ser importante e o trabalho gerencial e de inteligência nosso, né, de fazer com que aquilo seja automatizado, vai ser essencial. Aí vem a pergunta, vai roubar emprego? Não vai roubar emprego. Não vai roubar... Na verdade, vai perder o emprego quem não souber usar a inteligência artificial. Esse cara vai perder. Esse mercado, porque a outra pessoa vai aprender a usar e ele vai tirar o seu emprego. Se você não vai ser IA em si, né? Não vai perder para a inteligência, vai perder para outra. Uma coisa nobre. É o que eu falo, um trabalho braçal numa coisa nobre. É isso que a gente vem discutindo, acho que sobre a IA. Esse paradigma, eu acho, de falar assim, o computador vai roubar o trabalho do humano. Não tem essa. A única coisa assim, que nem você falou, o que ninguém conseguia ver, o que eu precisava de 10 pessoas para ver, eu vou ter 10 pessoas pensando em vez de ficar olhando. Exato. E aí você... E é aquilo, vamos trazer outras frentes, outras necessidades. É sempre assim, tipo a nuvem. Quando começou, todo mundo, vai roubar meu emprego, meu Deus, eu trabalho com Exchange há 1000 anos. Roubou emprego de alguém? Não, pelo contrário, abriu mais vagas. Abriu mais frentes. Nunca teve tanta vaga quanto hoje. Então, a inteligência artificial também é assim, tem esse medo, meu Deus. Mas se você não souber usá-la a seu favor, alguém vai aprender a usar.
E aí, essa pessoa que aprendeu a usar, ela sim. Aí é o momento de se preocupar. Exato. Os próprios desenvolvedores, né, o pessoal que desenvolve código, a inteligência ela já consegue trazer se tem uma vulnerabilidade no seu código, ela já consegue olhar para aquele código de uma maneira que você talvez não olharia, ver algum ponto, uma vírgula que faltou, né, alguma string desnecessária. Como é que eu posso agilizar? Se criou um código com tantas linhas, eu consigo diminuir aquele código para aumentar a performance da aplicação? A inteligência vai atuar nesse sentido. Ela vai desenvolver código sozinha 100%? Eu acredito que ainda não, porque nem o cliente sabe direito o que ele quer. Não dá. Você vai colocar lá que você quer um sistema fulano de tal, ele vai gerar, e eu acho que isso ainda vai demorar muito para chegar nesse mundo ideal. Sim, sim. Talvez o que a gente tem a curto prazo é justamente o que você falou, é otimização, sim. Não assim, autonomia. Sim. Eu acho que otimização, porque quando a gente fala de segurança ou até de infraestrutura, o Copilot mesmo, ele já está dando... O que a gente vê por trás, que não falam que é Copilot, mas já é o Copilot funcionando, por exemplo, quando você pega lá a análise de recurso com otimização de custo, otimização de performance, é o Copilot rodando ali, analisando tendência. O CIEM mesmo, se você olhar o Sentinel, uma parte dele é feita pelo Copilot, que é a análise de log e tendência de conceito. Isso foi, a gente viu na apresentação do pessoal da Microsoft. Então, assim, só vem a agregar. A questão é quanto você vai saber aproveitar dessa nova onda. A inteligência artificial também pode ser usada para o lado errado, né? Até mesmo internamente. Sim. Por exemplo, o próprio Copilot, a gente fizemos algumas questões aí específicas, que eu não vou comentar muito, mas teve determinados comandos que você conseguia ver documentos que não necessariamente você deveria. Você fazendo as perguntas certas para a inteligência artificial. Então, assim, vai ter também questões de segurança relacionadas à inteligência que você vai ter que trazer para dentro de casa. Exato. Não tem muito para onde correr. É um novo mercado, que eu falo, vai vir um novo mercado. Vai vir um novo mercado, e aí você tem que estar sempre se atualizando. O profissional que escolheu trabalhar com TI, eu falo isso sempre para a galera. Eu falo, cara, você escolheu trabalhar com TI, amigo. A escolha foi sua. Cada mergulho é um flash. Cada mergulho é um flash. É todo tempo. Tecnologia nova, produto novo, né? Cada hora o mercado, principalmente segurança da informação, uma vulnerabilidade todo dia, um ataque novo, diferente que está acontecendo a todo momento. Se você não se atualizar, você fica para trás. E que nem você falou assim, daqui a pouco não é a moda, cara. Eu acho que segurança nunca vai ser da moda. Não vai. Porque aquela coisa... tem algo novo a se preocupar, né? Não é isso. E vai surgir uma tecnologia diferente que vai ter uma nova brecha de segurança. Que vai ter eu acho que a segurança ela vai começar a se modificar. Né? Porque como eu falava, uma hora a inteligência artificial vai começar a corrigir o dia a dia, aquelas coisas mais triviais. Mas, por exemplo, eu falar, o que a inteligência não vê? O que ela está vendo além do que ela deveria? O que uma nova tecnologia vai trazer que a gente vai ter que olhar? Porque, por exemplo, a gente fala hoje, mas, por exemplo, o estudo da Info, acho que foi mês passado, até quando a infraestrutura será necessária. Porque a cloud vai assumir e, na verdade, a ideia, dizem que o futuro é o PaaS, né? A gente vai falar que a infraestrutura como infraestrutura, ela vai deixar de existir. Né? Então, assim, os profissionais de infraestrutura estão morrendo de medo. Eu falei, não, cara, você não vai deixar, você vai parar de ser executor para ser consultor. Exato. Qual a melhor forma, qual que é a melhor... E aí, você vai virar a sua tendência para outros mercados. Segurança é uma delas. Eu acho que, assim, consultoria de implementação, porque por mais que o negócio esteja lá, ele não sabe, você não sabe como utilizar, vai ter a consultoria de direcionamento de negócio. Né? No nosso outro pod, a gente bateu muito nessa tecla. Onde que o algoritmo vai entrar para te auxiliar? Sim. Será que ela faz sentido para o seu negócio dessa forma? Então vão surgir outras vertentes, né? De negócio. Bacana. Eu queria te pedir para deixar uma mensagem final. Teve alguma coisa que talvez você gostaria de compartilhar com o público? Que, né, talvez a gente deixou passar aqui. Não, achei fantástico assim, o bate-papo. Achei que foi bem descontraído. A gente falou sobre diversas coisas. É bem um tipo de podcast que eu gosto de escutar. Eu escuto muito podcast e eu acho que esse padrão é o ideal. A gente já trabalha todo dia, tanto falando de coisa técnica e tudo mais, e cliente. Acho que quando é algo descontraído, faz com que a pessoa que está ouvindo faça parte aqui. Ela se sente mesmo como se estivesse aqui na mesa conversando com a gente. Então, foi muito legal. Muito obrigado pelo convite. Podem contar comigo aí para o que vocês precisarem. Estou sempre à disposição. Quem quiser me pesquisar aí, estou no Instagram, @welagapto, Wellington. No LinkedIn, tem lá, todo dia eu escrevo artigo no LinkedIn, então tem, só nessa newsletter lá, tem acho que quase 9 mil pessoas que todo dia recebem e-mail meu de alguma
novidade, algum artigo, alguma coisa no YouTube. Tem bastante material. O pessoal que gosta de carro, eu tenho um Camaro, então eu gosto muito de carro esportivo. Tem a comunidade da galera também que curte carro, que também me acompanha. Então fique à vontade para me seguir nas redes sociais. Estou envolvido em bastante coisa. Eu acho que uma mensagem bacana que fica, não sei se vocês concordam comigo, logicamente que é indiscutível o teu conhecimento técnico, a tua experiência, mas o gatilho ali que me chamou muita atenção, a mensagem da pessoa ali da empresa, né, de treinamento, Sim. falar para você, ó, aqui em São Paulo você nunca vai... Então, acredito que talvez a mensagem principal, se você está pensando em desistir da carreira, né, independente seja de tecnologia, é usar o lado, eu gosto de falar que é o lado meio cheio do copo, né? Quando você poderia muito bem pensar, então vou voltar para o Rio, sei lá, vou voltar para a loja que eu estava, e se aproveitou disso e fez a diferença. Hoje é indiscutível, né? Você é referência no Brasil de treinamento, tanto que a gente brincou o tempo inteiro, são 3 alunos aqui, né, certificados né, na sua plataforma, junto com outros milhares. Então, acredito que a mensagem principal, né, somada a tudo que você trouxe, é esse incentivo mesmo, essa inspiração. Acredito que muita gente se inspira em você. Uma das coisas, né, até do convite foi partindo muito disso, o quanto você inspira esse mercado, o quanto que contribui muito para a formação de tantas pessoas, que faz toda a diferença no mercado de TI. Então, a Inova, a gente fica muito feliz de você ter aceito o convite e ter contribuído tanto aqui. Alan, obrigada mais uma vez. Paulo. E deixar um recadinho, ó, eu acho que aqui o rapaz que falou para você que você não ia dar, deve estar se arrependendo até hoje. O cara deve estar falando. Obrigada, gente. Acompanhe o conteúdo lá no nosso canal principal do Innovate Solutions, tem a playlist, né, do Innovate Cast, tem o Innovate Explica, particularmente comigo, mas daqui a pouco a galera tá junto lá também. Sempre tem conteúdo simples, básico, para desmistificar muito. Às vezes fala que TI é muito complicado e às vezes não é. Então a Innovate cumprindo esse papel de consultoria, de trazer informação simples, de qualidade. Então, curta, compartilha e acompanhe sempre os nossos episódios. Muito obrigada.